Então chegou a hora tão especial para nós, tão especial para mim, que é o momento da palavra, que é o momento onde nós vamos ouvir a voz de Deus, e eu creio que Deus mais uma vez ele falará poderosamente ao nosso coração. Então eu quero convidar você, pegue aí por favor a sua Bíblia, abra aí no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Quero que você abra a sua Bíblia aí, por favor, no livro do Gênesis, no capítulo de número 5. Gênesis, capítulo número 5, a partir do verso de número 22. Amém? Gênesis 5, a partir do verso de número 22, nos diz assim a palavra do Senhor. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre um homem que a Bíblia fala e relata muito pouco da vida desse homem. Nós temos poucas informações, na verdade, da vida de Enoque. A Bíblia não relata muitas coisas que ele tenha feito, a Bíblia não fala sobre profissão. E eu queria, nesse momento, estar falando sobre o seguinte tema: andando com Deus. Será que nos dias atuais, meu irmão, será que nós conseguimos andar com Deus? Nos dias que nós temos vivido, pois temos vivido dias maus, dias complicados, dias em que a cada dia, se eu quero verdadeiramente andar com Deus, eu preciso tomar essa decisão, porque não tem sido fácil, não é fácil andar com Deus. Se você quer ter uma vida que glorifique e exalte ao nome de Deus, você precisa, a cada dia, morrer para o mundo. Você precisa, a cada dia, como diz Jesus nos evangelhos, tomar sobre si a sua cruz, negar a si mesmo e aí sim, seguir a voz de Deus, seguir aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Então, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para a vida de Enoque, nós tiramos lições aqui que, ao meu ver, são lições valiosíssimas para a nossa vida. Enoque, a vida de Enoque, ela vai trazer lições riquíssimas para o nosso crescimento, para que possamos verdadeiramente andar com Deus. Então, quem foi Enoque? O que a gente sabe de Enoque? Quem ele era? O que aconteceu com Enoque? Da onde ele vem? Qual é a sua linhagem? Quem é esse homem? Então, quando a gente olha para esse texto e faz essa pergunta, e a gente precisa fazer essa pergunta e responder essa pergunta de maneira bíblica, né? A gente precisa olhar para a Bíblia e responder essa pergunta. O que pouco a Bíblia nos diz sobre Enoque é o seguinte: Enoque, ele era a 7ª geração desde Adão. Era da linhagem piedosa de Sete, né? Então era um homem que vinha de uma linhagem de um homem piedoso, que era Sete, que era filho de Adão. Ele era filho de Jared. Mas algo interessante de Enoque é que Enoque é o pai do homem que mais viveu nessa terra. Enoque, ele é pai de Matusalém. Você conhece Matusalém? Já ouviu falar em Matusalém? Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Matusalém, a Bíblia diz que ele viveu 969 anos, queridos. Naquela época se vivia muitos anos. Muitos e muitos anos. Então, Matusalém foi o homem que mais viveu
sobre essa terra, e ele era filho de Enoque. Enoque não chegou a viver tanto tempo assim. A Bíblia, como nós lemos, vai dizer que ele viveu 365 anos. Por quê? Porque ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele gerou filhos e filhas, mas a partir de um certo momento, aquele homem que andou com Deus de maneira totalmente diferente da sociedade da sua época. Quando nós olhamos para a sociedade da época de Enoque, nós vemos que era uma sociedade corrompida. Já era uma sociedade corrompida. Mas esse homem, ele vinha da linhagem piedosa de Sete. Então ele continua essa linha, ele continua andando com Deus, assim como seu antecessor. Um outro detalhe interessante é que Enoque era bisavô de Noé. Muito interessante também. Então, queridos, um homem que no seu tempo escolheu andar com Deus, no seu tempo, mesmo vivendo um tempo onde a iniquidade ela predominava, a iniquidade ela já era muito grande naquela época. Esse homem, ele sentiu o desejo no seu coração de andar com Deus. E o que a Bíblia vai relatar desse homem é simplesmente isso. Que Enoque andou com Deus, como diz o último verso que nós lemos aqui, que é o versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus tomou esse homem para si. A Bíblia não relata muita coisa sobre a vida dele, mas isso a Bíblia deixa registrado, porque foi algo muito importante. Enquanto outros homens da Bíblia foram mencionados por qualquer outra coisa, Enoque foi mencionado simplesmente por isso. Nós pegamos a Bíblia e olhamos. Existia um homem chamado Jabal, e ele foi criador de gado. Foi reconhecido porque criava animais. Você pega Jubal. Jubal foi reconhecido porque fez instrumentos de música. Aí você vai para Tubal-Caim, que foi um homem que ele foi um dos inventores do cobre e do ferro, e ele fez muitas ferramentas com essa técnica. Mas e aí? Foram reconhecidos por essas coisas? Foram coisas boas? Foram. Não foram coisas ruins, foram coisas boas, coisas úteis para a humanidade, sim. Mas o que a Bíblia relata sobre Enoque? A Bíblia não vai relatar nada disso sobre Enoque. A Bíblia vai falar algo muito mais incrível, muito mais extraordinário, muito mais maravilhoso, que é o quê? Que Enoque, ele não criou ferramenta, Enoque não criou instrumentos musicais, Enoque não criou a roda, né? Enoque não criou nada disso. Mas o que Enoque fez chamou a atenção de Deus. E o que ele fez? Ele andou com Deus. Foi isso que Enoque fez. Enoque andou com Deus. Enquanto outros queriam fazer qualquer outra coisa, queriam seguir os seus desejos, as suas aventuras, se inclinavam para o mal, Enoque não fez essa escolha. Enoque, como a Bíblia deixa relatado em Gênesis 5, 24, Enoque andou com Deus. E isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, meu irmão, o que isso pode trazer para mim e para você hoje como lição, como ensinamento, como aplicabilidade para a nossa vida? Ah, pastor, Enoque andou com Deus, tá, mas e daí? E daí, meu irmão? E daí que isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E aí nós vamos extrair lições aqui que vão nos fazer andar com Deus. Vão nos aproximar de Deus. Vão aumentar o nosso relacionamento com Deus. Daquilo que nós extraímos dessa lição hoje, o nosso relacionamento com Deus tende a ser um relacionamento muito mais rico, muito mais eficaz, muito mais próximo, muito mais prazeroso, muito mais gratificante. Olhar para a vida desse homem e tirar daqui ensinamentos que vão enriquecer a nossa vida, que vão melhorar, aprimorar a nossa caminhada com Deus. Porque vai ficar tudo mais simples, meu irmão. Porque quando nós olhamos para esse texto e entendemos
o que Enoque viveu, por que Enoque decidiu tomar essas decisões, a nossa visão ela será ampliada. Teremos a nossa visão ampliada e nós precisamos verdadeiramente ter a nossa visão ampliada, porque assim como Enoque viveu em dias onde a sociedade era corrompida, hoje nós vivemos em meio a uma sociedade totalmente corrompida. E com ele não foi diferente. Então, o que eu quero trazer para você nesse momento? Quais são os pontos que eu tirei aqui e que para mim foram assim muito abençoadores, enriqueceram muito e vão enriquecer a cada dia mais a minha vida, a sua vida. E eu tirei aqui 3 pontos principais para que nós possamos observar e aplicar na nossa vida aquilo que nós extraímos da vida de Enoque. Primeiro ponto, primeiro lugar, por que Enoque andou com Deus? Por que Enoque fez tanta diferença nessa terra para que ele andasse com Deus e para que Deus andasse com ele? Como esse homem conseguiu realizar esse feito, vivendo numa sociedade que não tinha prazer em andar com o Senhor? Eram poucas as pessoas que tinham prazer e eram piedosos e queriam andar com Deus. Primeiro ponto, Enoque fez essa escolha, meu irmão. Primeiro ponto, Enoque fez a escolha de andar com Deus, foi uma escolha dele. Queridos, eu e você, somos nós que fazemos cada escolha da nossa vida. Não são as pessoas que estão ao nosso redor. Não é o meu pai, não é a minha mãe. Ainda que meu pai e minha mãe queiram escolher algo, queiram escolher o caminho que eu vou andar, queiram me aconselhar, queiram me direcionar e me dar o melhor ensino, o melhor preparo, a melhor educação, me mostrando todo e qualquer perigo que eu possa enfrentar durante a minha jornada, sou eu quem vai escolher o caminho que eu quero trilhar. Somos nós que escolhemos o caminho que trilhamos. Ninguém pode escolher esse caminho para nós. Então, a primeira lição valiosa que eu tiro da vida de Enoque é que Enoque andou com Deus porque ele fez a escolha de andar com Deus. Não foram seus pais, não foram seus filhos, não foram seus avós. Enoque, ele tomou a iniciativa, tomou a decisão de dizer: eu quero andar com Deus. Mesmo vivendo numa sociedade onde andar com Deus é andar na contramão, mesmo vivendo numa sociedade que se santificar é coisa de bobo, mesmo vivendo numa sociedade onde abrir mão dos prazeres carnais é coisa de gente que está com a cabeça religioso, fanático. Tudo isso eu imagino que as pessoas pensaram de Enoque. Enoque, você está abrindo mão de viver uma vida de alegria, de fazer o que você quiser, de não se preocupar com nada. E você está aí, Enoque, se preocupando em andar com Deus. E aí talvez você hoje, aí onde você está nos assistindo, onde você está aí nos vendo, você tem tomado também essa decisão de andar com Deus. E o que tem acontecido? As pessoas têm se levantado e apontado para você: larga de ser bobo. Você está escolhendo andar com Deus, você está se privando das coisas que essa vida pode te oferecer. Queridos, seja um imitador de Enoque. Lembra o que o apóstolo Paulo declarou certa vez? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, imitem a atitude de Enoque. Que nós possamos tomar a mesma decisão que Enoque tomou. A decisão, a escolha de andar com Deus. Eu sei o quão difícil é tomar essa decisão. Eu sei o quão difícil é fazer essa escolha. Porque existem vários dedos apontando para a nossa direção e nos taxando como bobos, como otários, porque tomamos a decisão de abrir mão das coisas desse mundo, as coisas que agradam a nossa carne, mas temos
tomado a decisão de alimentar, de fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. Então, primeiro ponto importantíssimo, Enoque fez essa escolha. Essa escolha foi dele. Ninguém tomou a decisão por ele. Ele tomou essa escolha. Ele tomou essa decisão. Ele decidiu: eu quero andar com Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero ser amigo desse Deus. Porque eu sei que ele não abandona os seus amigos. Segundo ponto, ele toma a decisão de andar com Deus, mas ele também toma uma outra decisão que precisa também ser uma decisão nossa. Qual a decisão que ele toma? Primeiro, de andar com Deus, de escolher, de fazer a escolha de andar com Deus. Segundo ponto, qual é a atitude que ele toma? Qual é a segunda lição valiosíssima para a nossa vida? Queridos, não tem mágica, não tem nada aqui, meu Deus, que fantástico. Não tem nada fantástico. É simples. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, é simples. Não precisa inventar. Quer andar com Deus? Seja simples. Quer viver experiências com Deus? Seja simples naquilo que a palavra te diz. Tome atitudes de acordo com o que a palavra nos diz. Então, a segunda lição que nós aprendemos com Enoque, que ela é valiosíssima. Enoque priorizou Deus na sua vida. Ele priorizou Deus. Tem como andar com Deus sem priorizar Deus? Não, meu. Está interligado. Eu só consigo andar com Deus se eu tornar Deus a minha realidade. Se eu quero andar com Deus, mas Deus não é a minha prioridade, eu não vou conseguir andar com Deus nunca. Porque toda vez que eu quero andar com Deus, toda vez que eu quero ter um relacionamento com Deus, toda vez que eu quero que Deus se revele para mim, que eu quero conhecer Deus, que eu quero saber quem Deus é na sua intimidade, no profundo, eu preciso priorizar a Deus. Não tem como conhecer Deus, não tem como andar com Deus se Deus não for prioridade na minha vida. E como eu coloco Deus como prioridade? Morrendo para o mundo, tomando cada dia a minha cruz, negando a mim mesmo e seguindo a Deus. Porque eu sei que o mais difícil para nós, queridos, é quando nós precisamos negar a nós mesmos. Quando as nossas vontades precisam ficar de lado. Quando os nossos planos, os planos do nosso eu, tem que ser colocado de lado e os planos de Deus, os propósitos de Deus precisam vir em primeiro lugar. Por isso, andar com Deus, assim como Enoque andou, ele fez essa escolha. E aí eu preciso também priorizar Deus. Deus precisa ser prioridade para a minha vida, para a vida da minha família. Deus precisa ser prioridade em tudo aquilo que eu planejo. Se eu planejo algo, Deus está dentro desse planejamento? Deus está dentro desse propósito que eu estou colocando aqui? Deus precisa ser prioridade, porque quando Deus é prioridade para nós, nós somos prioridades para Deus, queridos. Tenha isso dentro do seu coração. Deus ama a todos. Entenda uma coisa. Deus ama a todo ser humano que Ele criou. Todos. Até o pecador. Até aquele que ainda não conheceu Jesus. Até aquele que você está olhando, de repente está falando, lá, fulano está sujo na lama do pecado, mas o amor que Deus tem por ele é o mesmo que ele tem por nós. Que reconhecemos o nosso pecado, recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O amor não muda. Mas o cuidado, o tratamento muda. Porque somos filhos. Mas filhos precisam ser obedientes aos pais. Filhos precisam honrar o pai. Filhos precisam ser fiéis ao pai. Filhos precisam andar com o pai. Filhos precisam ter o pai como a sua prioridade. Terceira lição e última que nós extraímos da vida de Enoque e trazemos para a nossa vida é:
Enoque tinha prazer em andar com Deus. Primeiro ele faz a escolha de andar com Deus. Depois para eu andar com Deus, Deus tem que ser a minha prioridade. Show! E em terceiro ponto, eu preciso ter prazer em andar com Deus. Se eu não tiver prazer em andar com Deus, eu não estou andando com Deus, querido. Se eu não tiver prazer em estar na presença de Deus, nada tem sentido, nada tem valor. Eu tenho que ter prazer. Sabe quando você vai trabalhar? Eu vou tirar por mim. Eu saio para trabalhar e às vezes o dia não é legal. E o que é o que eu mais quero? Eu quero que esse dia termine, eu concluo o meu trabalho e eu volte para casa, para o meu porto seguro, para onde eu tenho prazer em estar. E onde eu tenho prazer em estar? Eu tenho prazer em estar com a minha família. Porque aqui é o meu porto seguro. Aqui é o local onde eu me sinto em paz, onde eu me sinto feliz, porque eu estou com a minha família. Então Enoque, ele tinha prazer em andar com Deus. Ele tinha prazer em estar na presença de Deus. Ele tinha prazer em buscar a Deus em todo o tempo. E não só de estar com Deus, mas prazer em agradar a Deus com a sua vida, com a sua conduta, se abstendo das coisas do mundo, tendo um coração voltado para o Senhor e não para o mundo. O prazer de Enoque não era só a sua família. O nosso prazer não é só a nossa família. O nosso prazer é o Senhor. Porque quem nos deu a nossa família foi o Senhor. Então, anda com Deus. Para andar com Deus, eu preciso ter prazer nesse relacionamento. Não tem como ter um relacionamento com alguém que eu não tenha prazer de estar perto desse alguém, que eu não tenha prazer em compartilhar as coisas com esse alguém. Eu preciso ter prazer, eu preciso ter alegria, eu preciso ansiar pelo momento que eu vou estar com ele. Nós precisamos ansiar do momento em que nós vamos estar com o Senhor. E qual é esse momento, queridos? É dentro do templo? Não. Não. Talvez você esteja, eu quero ir para o templo, mas agora tem o Covid, eu não posso me reunir, eu não posso adorar a Deus. Queridos, o templo é você. Você é a igreja. O templo é um local onde você se reúne com seus irmãos, e aí em comunhão você pode buscar a Deus, mas o templo, a igreja, somos nós. E nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós nos alegramos com a presença de Deus onde nós estamos, onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Nós nos alegramos em Deus ali. Nós celebramos a Deus ali. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana lá em João 4? A mulher samaritana vai dizer, Senhor, o local onde nós devemos adorar a Deus é aqui nesse monte. Mas vocês, os judeus, dizem que o local certo de adorar é no templo. E Jesus vai dizer para ela, mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Nem aqui nesse monte e nem no templo em Jerusalém. Mas o local aonde eu adoro a Deus dentro de mim, no meu coração, porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, eu sou um adorador. Eu sinto falta do templo, falta da comunhão dos irmãos, todos nós sentimos, mas isso não me impede de buscar a Deus, isso não me impede de adorar a Deus, isso não me impede de louvar a Deus, isso não me impede de proclamar a Deus, isso não me impede de falar do amor de Deus para as pessoas. Nada disso impede. Eu posso falar do amor de Jesus para alguém na fila de um banco, na fila de um supermercado. Eu posso falar do amor de Deus num ônibus quando eu estiver indo para o trabalho. E aí, eu preciso do templo? Eu preciso do espaço físico para falar de Deus, para adorar a Deus, para falar o quanto Deus é grande, o quanto Deus é tremendo, o quanto Deus mudou a nossa vida, o quanto Deus preenche a nossa vida com a sua presença? Nós não sabemos quando nós poderemos estar no templo de maneira total, 100% da igreja dentro do templo. Nós não sabemos quando isso vai voltar, nós não temos ideia.
Mas o que eu quero chamar a tua atenção é: não coloque a desculpa de que você não adora a Deus, de que você não busca a Deus porque não tem o tempo, porque você está sem o tempo. Porque normalmente nós vamos para o templo, duas vezes na semana, dependendo da denominação. Algumas denominações vão mais, mas com essa pandemia também isso diminuiu. Então e aí? Como é que o templo é a desculpa? Não, meu irmão. O templo não é desculpa. Você é a igreja de Jesus. Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós. Nós somos a igreja viva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E ele nos mandou ide e pregai o evangelho a toda criatura. E é tempo de pregar, é tempo de anunciar, é tempo de viver o evangelho da glória do Senhor. E como eu vivo esse evangelho, pastor? Eu vivo tomando as mesmas atitudes que Enoque tomou. Escolhendo andar com Deus num mundo corrompido. Colocando Deus como a minha prioridade. E tendo prazer nesse relacionamento. Tendo prazer em estar com Deus. Tendo prazer, alegria em saber que Ele está comigo diariamente. E aí as pessoas vão olhar e vão ver alguém que anda com Deus. E talvez você não precise abrir a sua boca. Mas as pessoas conseguem perceber que você anda com Deus. Que você caminha com Deus. Que você e Deus. Que eu e Deus. Que nós somos amigos de Deus. Que nós temos prazer em estar com Ele. Que nós priorizamos estar com Ele. E que nós escolhemos estar com Ele em todo o tempo. Aplique isso na sua vida. Apliquemos isso nas nossas vidas. Você pode estar olhando para mim e falando: pastor, para o senhor é fácil, o senhor faz isso. Quem disse? Eu preciso melhorar cada um desses pontos. Porque toda vez que nós ministramos uma palavra, meu irmão, nós ministramos primeiro para nós. Deus fala conosco. E aí, depois, nós ministramos essa palavra. Mas essa palavra também é para mim, essa palavra é para nós. Precisamos crescer a cada dia, queridos. Precisamos melhorar como pessoas, como servos, como filhos a cada dia. Mas quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para a vida de Enoque e entendemos que nós precisamos ser como Enoque, andando com Deus, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Porque Deus fala conosco. Porque nós ouvimos a voz de Deus de uma maneira mais clara. Sabe por quê? Porque quanto mais perto eu estou de Deus, mais fácil fica identificar a sua voz. E quanto mais longe, ainda que Ele fale, eu terei dificuldade em distinguir a voz do Senhor devido a tanta distância que estamos dele. Feche teus olhos, vamos orar, vamos entregar os nossos corações a Deus nesse momento. Pai, essa palavra ela falou ao nosso coração e nós entendemos, ó Deus, que nós precisamos crescer a cada dia. Nós aprendemos, Senhor, com Enoque, com a vida extraordinária desse homem, onde a Bíblia não relata muitas coisas que ele fez, mas relata algo que é extraordinário. A Bíblia deixa muito claro que esse homem andou com o Senhor e o Senhor o tomou para si, pois grande era essa intimidade e o Senhor queria ter Enoque perto do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, aplicar tudo isso aqui na nossa vida para nos aproximarmos mais do Senhor, para estar mais perto, para estar junto, para que o nosso relacionamento seja um relacionamento
melhor intimidade. E eu só tenho intimidade quando eu busco. Eu só tenho intimidade quando eu priorizo. Eu só tenho intimidade quando eu tenho prazer em estar com alguém. E nós queremos ter prazer, Senhor, em estar na Tua presença. Prazer em buscar a Tua presença. Prazer em priorizar as coisas do Teu reino. Deus, nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos nessa hora e pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que há no nosso coração, que ainda nos impede de nos aproximar, que ainda nos impede de ter um relacionamento íntimo e sincero, isso tudo caia por terra. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, e o primeiro passo é reconhecer que precisamos priorizar o Senhor na nossa vida, que precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor diariamente, e que precisamos a cada dia ter prazer nas coisas do Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração a cada dia, e que a cada dia, Senhor, seja um dia de aproximação nossa do Senhor. Que possamos nos achegar dia a dia aos Teus pés, nos humilhando, nos entregando, e que o Senhor possa a cada dia nos restaurar, Senhor, nos curar e nos libertar de tudo aquilo que nos prende ainda a este mundo, para que a nossa comunhão ela aumente cada dia mais para a glória do Teu nome. Obrigado por essa palavra. Abençoa o Teu povo que está aqui nos assistindo. Deus, que essa live, que essa palavra, ela toque nos corações daqueles que precisam ter um encontro com o Senhor. Que o Senhor traga cura, traga libertação, que o Senhor salve, que o Senhor transforme o coração do homem, que o Senhor levante o caído e que o Senhor cure as feridas, ó Deus, que foram feitas durante a caminhada nessa terra. Obrigado por tudo, fica conosco, dai-nos a Tua bênção e a Tua graça a cada dia. E que a graça superabundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, a comunhão, a unção e o poder do Santo Espírito de Deus venham e repousem sobre cada um de nós, sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo e todo sempre. E todo aquele que crê, aonde estiver, diga amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Queridos, que Deus te abençoe, que nós possamos verdadeiramente aplicar tudo aquilo que nós aprendemos hoje com a vida desse homem, com as decisões que ele tomou, e nós vamos viver experiências maravilhosas com Deus quando nós começarmos a colocar em prática esses 3 pontos da vida de Enoque. Um homem que andou com Deus num tempo de uma sociedade corrompida, num tempo em que hoje nós também continuamos vivendo numa sociedade corrompida. Mas vale a pena fazer essa escolha de andar com Deus, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é maravilhoso andar